A seleção brasileira perdeu mais uma vez nas eliminatórias. Dessa vez a derrota foi para a Colômbia fora de casa, de virada e jogando um péssimo futebol. Nesse momento, tanto os resultados quanto o rendimento do Brasil são extremamente preocupantes. E claro que o treinador Fernando Diniz tem uma grande parcela em tudo isso que está acontecendo. Você verá nesse vídeo e entenderá como o Fernando Diniz está simplesmente destruindo a seleção brasileira. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta. Eu separei aqui 5 pontos para nós conversarmos sobre como o Diniz está destruindo a seleção brasileira. Então vou falar em termos de futebol jogado, em termos de convocações, em termos de substituições e também em como esses resultados negativos estão repercutindo. Mas antes, só falando um pouquinho sobre o jogo mesmo, cara, é muito triste você ver como ninguém mais respeita a seleção brasileira. Vocês podem ver nesse ano mesmo. Antes do Diniz assumir, nós perdemos para Marrocos, que tudo bem, foi uma seleção semifinalista da última Copa, mas que, com todo respeito, o Brasil não pode ser derrotado por Marrocos. Pelo time que o Brasil tem, pela história que o Brasil tem, pela camisa, não pode estar acontecendo o que está acontecendo. As pessoas não respeitam mais a seleção brasileira. As seleções adversárias pegam o Brasil e não tem medo nenhum de jogar de igual para igual ou até jogar melhor. Só vocês verem que ontem, com todo respeito, o Brasil escapou de não tomar de 4 da Colômbia fora de casa. Porque pelo que o Luiz Dias jogou, pelas oportunidades criadas, era para o Brasil ter tomado no mínimo uns 4 gols. Esse 2-1, sendo bem sincero, pelo futebol fraco que o Brasil apresentou, saiu até que bem barato. E aí você vai vendo o time jogando mal, algumas convocações que você não consegue entender, os adversários jogando pra cima da gente do jeito que querem. E aí você fica se perguntando se um dia a seleção brasileira vai voltar a ter aquele mesmo prestígio que teve em outros momentos, porque atualmente parece que tá difícil. Aí você pode tentar argumentar, você que quiser defender essa seleção, dizendo que é normal uma hora ou outra ter alguma convocação estranha, que é normal você não ganhar todos os jogos. Beleza, eu concordo. Só que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui que o Brasil tá tendo números agora que nunca teve na história, ou que não tem há muito tempo. Então isso é sim preocupante, porque mostra que nem aquela geração que tomou de 7-1 teve números tão ruins como estamos tendo agora. Sendo bem sincero, eu tô olhando para a seleção brasileira e a sensação que me dá é que nós voltamos 8 anos no tempo e que nós estamos em 2015. Sabe 2015, quando o Dunga estava treinando a seleção depois da Copa de 2014? Me parece que é aquele time. Um time que não tem brilho, um time que perde, um time que é apático e que aí depois o Tite veio e deu uma nova vida para esse time. É que aquilo, como o Tite perdeu as 2 Copas, então ele ficou muito marcado negativamente por isso. Mas, com o tempo, tá sendo possível ver que os trabalhos do Tite não eram ruins como muita gente pensava. Ele sim, tinha algumas convocações questionáveis, às vezes não apresentava o repertório que se imaginava, mas não tem nem como você comparar o que o Diniz fez nesses últimos jogos e o que o Tite fez aí em praticamente 6 anos de trabalho. Vamos então agora a 5 pontos que eu separei para provar por que o Fernando Diniz está agora destruindo a seleção brasileira. Vamos lá. Número 1, quebrando recordes. Aí você vai me perguntar, como assim o Brasil só perde e tá quebrando recordes? Pois é porque os recordes que o Diniz está quebrando são recordes negativos. Com a derrota de ontem para a Colômbia fora de casa pelas eliminatórias, o Brasil foi derrotado pela Colômbia pela primeira vez na história das eliminatórias. Então aí já temos um recorde negativo. Um jogo antes desse jogo contra a Colômbia foi contra o Uruguai. Também perdemos fora de casa por 2-0. Essa derrota para o Uruguai foi a primeira derrota para a seleção uruguaia em 20 anos e a primeira derrota para o Uruguai em 40 anos, perdendo por 2 gols de diferença ou mais. E aí quando você pega essa derrota para o Uruguai e para a Colômbia, o Brasil tem 2 derrotas seguidas nas eliminatórias. Isso nunca havia acontecido na história. O Brasil podia até perder um jogo, mas no seguinte, ou ganhava ou empatava. 2 derrotas seguidas nunca havia acontecido. Então, mais um recorde negativo para a conta de Diniz e também dos jogadores que ele está convocando. E, por fim, mas não menos importante, atualmente o Brasil é apenas o 5º colocado das eliminatórias, atrás até mesmo da fraquíssima Venezuela. Essa Venezuela, inclusive, que o Brasil não conseguiu vencer, mesmo jogando em casa e com o Neymar em campo. Então o Brasil hoje é o 5º, mas poderia ser o 6º. Só não é o 6º porque a seleção do Equador começou as eliminatórias com menos 3 pontos.
Caso contrário, se não fosse por isso, era pro Equador estar até à frente do Brasil e o Brasil estar hoje em sexto, o que pra mim é uma vergonha. Número 2, time sem objetividade. Você pode me falar que o estilo de jogo do Diniz é esse, tocar a bola lá pro goleiro, ficar rodando bola, mas pra mim isso não tem utilidade nenhuma quando você fica com a bola, mas você não cria nada. Acaba sendo uma posse de bola totalmente inútil. Se você me falar que vai ser uma posse de bola igual a do Manchester City lá do Guardiola, beleza, porque é uma posse de bola que gera alguma coisa. Você cria oportunidades, você progride com ela, você vai encurralando o seu adversário, só que a posse de bola da seleção brasileira não é assim. E em partes dá pra entender ela não ser assim, porque o Diniz não treina a seleção brasileira todo dia. Então fica difícil ele impor o seu estilo de jogo pra caras que ele vai ver a cada 2, 3 meses. Fica difícil, beleza. Então se não dá pra você implementar, não implementa, porque do jeito que tá, não tá dando certo. O Brasil ontem mesmo contra a Colômbia teve 61% de posse de bola. E sabe no que isso ajudou a seleção brasileira? Em nada. Porque no final das contas, a Colômbia teve menos posse de bola, finalizou muito mais ao gol, sendo 10 chutes ao gol da Colômbia contra apenas 3 do Brasil, e no fim, que é o que importa, que é o placar, a Colômbia venceu por 2-1. Então essa posse de bola, no fim das contas, valeu de quê? De nada. Número 3, péssimas trocas. Isso é algo que eu não tô falando só em relação ao último jogo da Colômbia. Você pega outros jogos das eliminatórias em que o Diniz também mexeu mal demais no time. Então, primeira coisa, ontem o Brasil, até uma parte do segundo tempo, vencia a partida por 1-0. Era nítido que o Gabriel Martinelli estava cansado. O Martinelli tá cansado? Saca o cara. Reforça o seu meio campo e abre o Rodrigo na esquerda. Não. O que o Diniz fez? Ele manteve o Martinelli cansado em campo. Sacou o Rodrigo, que era o único jogador ali do meio pra frente, que ainda tava criando alguma coisa, e colocou mais um atacante. Fala pra mim, por que você ganhando o jogo por 1-0 fora de casa, sendo sufocado, você vai ficar com 4 atacantes, sendo que o certo é você reforçar o seu meio campo? Não dá pra entender. Então ele tirou o jogador errado, tirou o Rodrigo, colocou o Paulinho, e nada contra o Paulinho é bom de bola, mas não era a substituição para aquele momento. Reforça o meio campo colocando um Douglas Luiz, colocando um Rafael Veiga, povoa o meio campo. Reforça a marcação no lado direito, já que o Emerson Royal estava tendo pesadelos com o Luiz Dias. Põe mais um cara ali, dobra a marcação para dificultar a vida do Luiz Dias. Não, sem explicação nenhuma, o Diniz botou mais um atacante. Substituição sem sentido nenhum. E não é a primeira vez que ele faz uma substituição sem sentido desse jeito. Número 4, defesa inconsistente. Nos últimos anos, pelo trabalho do Tite, um dos grandes marcos da seleção brasileira sempre foi ter uma defesa sólida. Então, por muitas vezes o Brasil até ganhava jogos de 1-0, 2-0 ali, até com uma certa dificuldade, mas com uma defesa muito sólida, sem sofrer. Então por isso o Alisson tomava poucos gols, porque a defesa era muito consistente. Isso não só em termos de montagem de sistema, mas em escolha de nomes mesmo. Nós tínhamos um zagueiro na seleção brasileira que basicamente fazia o trabalho sujo do sistema defensivo todo, tanto jogando bola quanto orientando, que era o Thiago Silva. Thiago Silva, um monstro, vinha jogando demais, ele saiu, a seleção brasileira tá sentindo. Danilo, quando era titular na lateral direita também, ajudava demais. Então você tinha uma dorsal e essa dorsal está sendo perdida. Então você perde os jogadores que vinham fazendo esse sistema ser sólido e você perde também o sistema. Tite sempre foi um treinador muito bom para armar sistemas defensivos. Tanto que esse foi um trunfo muito grande dele por muito tempo também, treinando o Corinthians. Agora eu tenho números para mostrar para vocês, e são números muito preocupantes, que mostram que a seleção brasileira não tem uma defesa sólida. Qualquer um pode vazar a nossa defesa. Atualmente, o Diniz, à frente da seleção brasileira, tem 5 jogos nas eliminatórias. Em 5 jogos, tomou 6 gols. E esse é um número preocupante, é um dado preocupante. Porque na última eliminatória, que era a eliminatória para a Copa do Catar, o Brasil disputou 17 jogos, sob o comando do Tite. E em 17 jogos, o Brasil sofreu apenas 5 gols. O que isso significa? Que agora com o Diniz em 5 jogos, o Brasil tomou mais gols do que havia tomado em 17 com o Tite. Isso significa que alguma coisa tem que mudar nessa defesa. O jeito que você sai com a bola, você de repente reforçar o seu meio campo para ter mais força junto com os laterais, alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que tá, não dá para continuar. E digo mais, se jogar dessa forma que tá jogando contra a Argentina terça-feira no Maracanã, vai passar vergonha. Porque a Argentina, mesmo que tenha perdido agora pro Uruguai em casa, é uma seleção que tá com moral, é uma seleção que joga pelo Messi, o Messi vai querer bagunçar porque provavelmente é o último jogo dele aqui no Brasil. E outra coisa, você pega os números da Argentina,
Essa derrota para o Uruguai agora nas eliminatórias deve ser só a segunda da Argentina dentre os últimos 40, 50 jogos. Então é uma seleção muito consistente e é muito difícil você pegar a Argentina e eles fazerem 2 jogos ruins em sequência. Agora para o Brasil, tá facinho disso acontecer. Número 5, queimando jogadores. Esse é mais um ponto também que tem me chamado bastante atenção e eu já vinha percebendo isso em outros jogos, mas ontem contra a Colômbia ficou mais do que evidente. O Brasil sofre o segundo gol da Colômbia, marcado também novamente pelo Luiz Dias, e o Diniz imediatamente quer mexer no time. E o que ele faz? Ele chama o Endrick, de 17 anos, primeira convocação para a seleção brasileira, e chama o PP do Porto também, primeira convocação para a seleção brasileira. Então ele esperou o jogo começar a pegar fogo para jogar esses caras de primeira convocação na barca. Foi basicamente isso que o Diniz fez. Então logo quando o Luiz Dias vira o jogo e faltam 8 minutos para acabar a partida, aí o Diniz acha que é uma boa ideia você colocar 2 jogadores estreantes no meio do fogo cruzado. E eu acho que é ainda pior se tratando do Endrick, porque a primeira convocação é um jogador muito jovem, e a gente sabe, você coloca um jogador desse numa partida dessa, em que ele mal tem tempo para fazer alguma coisa, mal tem tempo para esquentar, aí começam as críticas em cima do cara por parte da imprensa, por parte da torcida, você tá queimando o jogador. Então eu acho que o Diniz foi muito mal nessa escolha. Se você queria colocar o Endrick, tinha planos para usar esse jogador, então eu colocasse quando o Vinícius Júnior machucou no começo do jogo. Aí você teria um ataque com o Rafinha na direita, o Endrick centralizado e o Martinelli na esquerda. Tudo bem. Agora você querer colocar um jogador jovem como esse, quando o time já tá perdendo e a partida tá acabando, eu acho que é sacanagem. Tanto com ele, quanto com o PP. Outro caso que eu queria pontuar. É inacreditável como o Diniz parece que não tem confiança no Rafael Veiga. Eu acho que é o seguinte, você não tem confiança no cara? Não convoca. Convoca quem você tem confiança. E por que eu tô falando isso? Porque há muito tempo já tô percebendo que o Diniz queima o Rafael Veiga. Ele chama o cara, mas mal o aproveita. Eu não vou falar primeiro do jogo da Colômbia, eu vou falar primeiro do jogo do Uruguai. Vocês se lembram, contra o Uruguai o Neymar teve a lesão do joelho. Beleza, Neymar tava jogando como? De meia, armando o time. Qual era o único meia que ele havia convocado que era realmente um meia de origem? O Rafael Veiga. Ele colocou o Rafael Veiga no lugar do Neymar? Não. Ele preferiu colocar o Richarlison e jogar com Gabriel Jesus, jogar com o Richarlison, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, e o time ficar sem um cara que de fato armasse a equipe. Ontem contra a Colômbia, a mesma coisa. Ele sacou o Rodrigo, que já foi um erro, mas já que sacou o Rodrigo, que estava na armação, coloca o Rafael Veiga, que é um cara que joga na mesma posição. Não, colocou o Paulinho, que todo mundo sabe que é um atacante de lado de campo ou então de chegada na área. Então eu não entendo por que ele convoca o Rafael Veiga se ele não aproveita o cara que faz justamente a função que hoje não temos jogadores assim na seleção. Eu fico me perguntando se fosse um meia que jogasse na Europa, que fosse um cara de nome, se ele colocaria. Porque hoje o Rafael Veiga tá sem função na seleção brasileira. E eu não tô dizendo que ele é o salvador, que ele ia ontem fazer 2 gols e virar o jogo. Não é nada disso. É questão de coerência. Você convoca um cara e ele é da posição que você precisa de um jogador, você vai lá e coloca ele. É o simples. Mas o Diniz por muitas vezes parece que sempre quer inventar alguma coisa. Então, desabafei nesse vídeo e agora eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você achou dos pontos que eu trouxe, que o Diniz está destruindo a seleção? Como que você tem enxergado os últimos jogos do Brasil? E também, qual é a sua expectativa para o jogo da terça-feira contra a Argentina no Maracanã? Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!